E no episódio de hoje, Daniel, eu queria falar sobre uma notícia que me chamou muita atenção, que é o fato de que a gente sabe que o Elon Musk, Daniel, ele se tornou o braço direito do Trump, né? É a grande casadinha que a gente tem na política dos Estados Unidos nesse momento. Porém, a Tesla, que é talvez o grande símbolo, né, Daniel, do Elon Musk, ele tem outras empresas, mas a Tesla certamente é aquela que é a mais conhecida, fez um alerta à administração do Donald Trump de que a empresa está exposta a taxas retaliatórias em uma guerra comercial. Ou seja, os Estados Unidos começaram a colocar tarifas contra os outros vão tarifar produtos americanos e a Tesla pode estar numa situação ruim. Vou abrir aspas aqui, Daniel, para a carta que foi enviada pela Tesla para o governo americano. Os exportadores dos Estados Unidos estão, por natureza, expostos a impactos desproporcionais quando outros países respondem às ações comerciais dos Estados Unidos. Ou seja, o alerta que está sendo dado pela Tesla, Daniel, tem que ver isso aí, porque se você começar a tarifar todo mundo, a galera vai tarifar a gente também, e a Tesla vai perder espaço. E a minha pergunta para você, Daniel, assim que eu começo o episódio, é esse comunicado da Tesla apresenta não apenas uma possível dificuldade que exportadores americanos vão ter, mas também pode ter um impacto lá na frente em termos de inovação. A gente sabe que inovação é um ponto crucial para o mundo atual. Estados Unidos e China estão ali correndo atrás de mais inovação, porque isso pode fazer diferença lá na frente. E a minha pergunta para você é: a Tesla pode estar preocupada também com o fato de, com os Estados Unidos mais fechados, ter menos recursos para conseguir inovar? Sem dúvida, Tanguy. Aliás, quando a gente pensa inovação, uma das fontes de inovação acaba sendo a cooperação entre parceiros ao redor do mundo. O que acabou acontecendo nas últimas décadas e se tornou muito comum é que você tinha uma parte da inovação sendo desenvolvida num país, uma outra parte sendo desenvolvida num outro país. A junção dessas partes acabava proporcionando algo novo, algo interessante, algo inovador. E o que a gente observa é que no governo Trump, diferentemente do governo Biden, não há uma preocupação em manter essas redes azeitadas com os seus aliados. O Biden fazia ali uma estratégia de contenção da China. Então, você já se aparta um pouco da China, no que diz respeito à questão inovativa, mas você mantém canais com outros aliados, né? Os aliados a gente vai conversar, vai continuar conversando com os europeus, com os japoneses, com os canadenses, e a gente não vai conversar tanto com os chineses, mas mesmo com os chineses o Biden conversava um pouco, né, Tanguy? Em temáticas relacionadas, por exemplo, à inteligência artificial, era algo que a gente observava de maneira bastante concreta. O Trump não tem essa preocupação. Então, se eu tiver que romper canais de diálogo e canais que proporcionam, através do intercâmbio, inovação com o Canadá, com o Japão, com a Europa, azar, os Estados Unidos se bastam, só que é bem diferente do passado e, consequentemente, você tem potencialmente impactos sobre a inovação, diminuindo, desacelerando o ritmo inovativo dos Estados Unidos na medida que o país acaba se encastelando. Claro que existe ali um pouco a expectativa do Trump de repetir o McKinley, onde os Estados Unidos desenvolveram um modelo industrial melhor do que o resto do planeta ao se fechar. Mas a chance disso se repetir agora no século XXI me parece um pouco menor, justamente por conta da própria característica da inovação, da característica que a indústria tem nesse século XXI. E a consolidação dos Estados Unidos como grande potência, Daniel, ela começa sim com os Estados Unidos se fechando e garantindo, portanto, que os seus produtos seriam consumidos pelo seu mercado consumidor. É um mercado consumidor grande, é um país territorialmente grande, é um país que tem uma população relativamente grande. Claro que a gente não vai comparar aqui com China e Índia, mas é a terceira maior população do mundo. Então, durante muito tempo, né, naquela virada do século XIX para o século XX, isso fazia todo sentido. Hoje, no entanto, a expectativa que a gente tem, na verdade, ao longo do último século, a expectativa que os Estados Unidos tiveram, Daniel, era sempre conseguir produzir dentro dos Estados Unidos e exportar para o mundo todo. Num segundo momento, passa a ser que empresas americanas produzindo em qualquer lugar consigam exportar para o resto do mundo. Basta a gente ver que as marcas mais conhecidas do mundo são norte-americanas, sendo exportadas para o mundo todo. A preocupação da Tesla agora, Daniel, é que se começar uma guerra comercial, você tem a Tesla sendo jogada aos tubarões. Os tubarões, Daniel, são as empresas, as produtoras, né, as montadoras de carros elétricos chineses. Então, esse é um risco existencial para a Tesla, né, Daniel? E que me parece que a Tesla talvez ela seja apenas um exemplo
de outras indústrias nos Estados Unidos que podem ter uma preocupação parecida. Se você entra uma guerra comercial, o mercado doméstico americano ele vai ter que se bastar, porque exportar para o resto do mundo começa a ser mais difícil. É por aí? É por aí. Aliás, se a gente pega os dados do ano passado, em 2024, os Estados Unidos exportaram algo em torno de 3 trilhões de dólares em bens, né, em mercadorias. Não é pouca coisa. Os Estados Unidos importaram 4 trilhões aproximadamente? Ok, importaram mais do que exportaram, tem um déficit comercial e tal. Mas as exportações acabam sendo importantes para vários segmentos econômicos nos Estados Unidos. E você tem alguns nichos, né, de alta complexidade, como é o caso da Tesla, que dependem bastante do mercado externo. E não é só isso, quer dizer, a gente tem uma tendência que tem se verificado nessas últimas semanas de um certo crescimento de hostilidade a produtos americanos, sejam canadenses, né, que colocam lá nas gôndolas do supermercado, olha, esse produto é americano, eu não estaria comprando se fosse você, porque esse produto é americano. E a gente sabe que os americanos não estão sendo nossos aliados como no passado. A Tesla, os próprios carros da Tesla, né? Muita gente fazendo algum tipo de rebranding na Europa, quer dizer, colando adesivos com outras marcas de automóvel sobre os elementos, os marcadores de identificação da Tesla, como forma de dizer, olha, eu não compactuo com o que os Estados Unidos estão fazendo. É algo que chama muita atenção, né? Que a gente está observando nesses últimos dias, uma tendência ao crescimento de hostilidade aos produtos americanos, às empresas americanas, e isso também pode ter reflexos econômicos importantes. E uma vez mais, Tagui, a gente está falando de uma América, e isso ficou muito claro durante essa semana, com perspectiva de entrar em recessão. O próprio Trump admitiu isso. Uma América em recessão com inflação, quer dizer, uma estagflação. Já no primeiro ano de mandato do Trump, isso entrou no radar, por conta justamente dessa guerra tarifária que faria com que os Estados Unidos não entrassem no soft landing, que tinha sido desenhado, onde você desacelera um pouquinho para evitar a pressão inflacionária e tal. Agora, com a guerra tarifária, o soft landing poderia se tornar uma recessão com inflação, porque você teria menos crescimento e preços mais altos impactados pelas tarifas elevadas. E a pergunta que a gente estava se fazendo, Daniel, antes da gente abrir a live aqui, é: Donald Trump tem um plano? A pergunta é se há um plano, porque ele demonstra muita segurança naquilo que ele fala, né? Que ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que está fazendo. Aliás, ele não mentiu para ninguém durante a campanha eleitoral, ele falou que ia fazer exatamente isso. E a população americana, de uma certa maneira, eu acho que também muito por não querer mais o Biden, né? O Biden não era lá um presidente muito amado nos Estados Unidos, tampouco odiado, eu acho que era quase uma indiferença, né, que havia com relação ao Biden. Havia uma certa ideia de que, olha, ele deve saber o que está fazendo, né? A economia esteve bem durante o primeiro mandato dele, assim como esteve também durante o governo de Joe Biden. Mas a pergunta é: há algum plano lá na frente ou é só isso, né? Colocar tarifa, cortar gasto público e esperar dar certo? Como é que você tem visto isso, Daniel? Porque com essa queda de popularidade, se a inflação começar a subir, se tiver recessão, não é improvável que a popularidade do Trump ela desabe muito rapidamente, ele se torna um pato manco no segundo ano de governo, Daniel. É claro que aqui eu estou extrapolando porque ele está no segundo mês de governo, né? Não dá para saber ainda. Mas, ainda assim, como é que você está vendo isso? Há um plano de Donald Trump e da equipe dele? Pois é, Tanguy, quando você olha as diferentes análises ao redor do mundo, você tem dois grupos principais. Aqueles que dizem que sim, que o Trump tem um plano e que é um plano genial, absolutamente genial, né? Um plano genial que já teria conseguido, inclusive, fazer com que os europeus aumentassem os investimentos militares, que já teria conseguido que a Rússia e a Ucrânia estivessem em conversações de paz, ao contrário do que se projetava até bem pouco tempo atrás, que o Panamá já teria retrocedido, e teria retirado ali influência chinesa nos 2 portos do Pacífico e do Atlântico, que você teria aí movimentações de investidores, investimento indo em direção aos Estados Unidos, ou seja, tem aqueles que dizem que o Trump é genial e que está, através dessa verborragia, atingido todos os seus objetivos. Mas tem muitos que começam a questionar isso, questionar se o Trump tem realmente um plano e se ele sabe para onde ele está indo.
E os que questionam isso apontam as idas e vindas, né? Uma certa imprevisibilidade. Então, é o Trump que fala que a tarifa vai ser 25%, depois fala que vai ser 50%, depois fala que vai ser 200%. E, consequentemente, ele não estaria medindo adequadamente as consequências dos seus atos e das suas proposições. Claro que quando você propõe de forma exagerada, é o Trump ser do Trump, para tentar acordos melhores, etc., mas essas proposições em profusão, elas têm se tornado impactantes nos indicadores econômicos e têm desorganizado a economia americana e a economia mundial. É difícil ter certeza, Tanguy. É difícil ter certeza realmente qual é o plano do Donald Trump e onde ele quer chegar com tudo isso. Me parece que ele quer repetir um passado até certo ponto idealizado, onde os Estados Unidos, já através de tarifas, conseguiram desenvolver um modelo industrial próprio, particular e absolutamente inovador e diferente de qualquer outra coisa que jamais tinha sido feita no mundo até então. Mas o contexto internacional hoje é muito mais complicado, com cadeias globais de valor, com processos integrados, com etapas do processo produtivo desmembradas em vários países, com uma interdependência econômica fortíssima entre os países, e o fechamento não me parece algo tão simples como era no passado. É isso. E ainda mais um fechamento acelerado, intenso, e sem um planejamento claro, e sem uma comunicação clara. Nada é pior em economia do que a incerteza. E o Donald Trump tem se tornado uma indústria de incertezas diária, e isso acaba, no longo prazo, me parece cobrando um preço alto, embora no curto prazo ele possa atingir alguns objetivos, como alguns dos que eu citei aqui. A última coisa que eu queria te ouvir, Daniel, é sobre esse comunicado da Tesla, né, com o qual a gente começou o episódio de hoje. Só para lembrar, né? Assim, a Tesla é do Elon Musk, o Elon Musk é o principal aliado do Trump, e a Tesla está fazendo uma crítica, né, não é nem indireta, uma crítica direta à política dos Estados Unidos. Como é que você enxerga essa. É como se o Elon Musk e a Tesla estivessem discordando um do outro, né? É assim que a gente pode ler a coisa? É assim que a gente pode ler a coisa. Aliás, é importante registrar que quando a gente está falando de Elon Musk, ele não é o único acionista da Tesla, né? Ele é um acionista importante, sem dúvida alguma, mas você já começa a ter sócios dele preocupados com os caminhos que as coisas estão tomando. Imagina se você é um acionista da Tesla, Tanguy, você começa a ver europeus dizendo que compraram o seu Tesla no passado antes do Elon Musk enlouquecer. Ou se você começa a ver europeus que colocam símbolo da Audi ali nas identificações da Tesla para dizer, não, isso aqui não é um Tesla, é um Audi. Eu ficaria muito preocupado. Né? Eu ficaria muito preocupado dentro de um contexto onde a concorrência dos carros elétricos chineses é cada vez mais forte, os chineses vendem carros cada vez mais baratos, e o que acaba acontecendo é que eu ficaria muito preocupado com o meu investimento, ainda mais se o meu sócio se expõe da forma como ele está se expondo. É uma sinalização clara de uma rachadura dentro do board da Tesla, dentro da sociedade da Tesla, mostrando que há sócios dentro da empresa que estão muito incomodados com o elevado nível de incerteza que um sócio importante está trazendo para o seu negócio. Aliás, isso tudo acontece na semana, né, Daniel? Que o Trump levou, na verdade, você teve um monte de carro da Tesla na frente da Casa Branca e Elon Musk e Donald Trump dentro dos carros da Tesla. Imagino que o board da Tesla deve ter olhado para isso e falado assim: pô, agora a vinculação ela se tornou total, é uma vinculação 100%. A Tesla é a empresa do governo, né? É a empresa que faz o jogo do governo, que para eles parece não ter sido exatamente o melhor negócio do mundo. Não parece ter sido o melhor negócio do mundo. Aliás, esse movimento que o Trump fez essa semana em relação à Tesla me parece um contra-ataque à fragilização da posição do Musk dentro da própria Tesla. Quer dizer, é como quem diz, olha, ele está comigo, vocês vão brigar comigo? Vocês vão brigar também com a Casa Branca? Queria lembrar aos senhores que ele é meu melhor amigo, é o meu BFF. Então, vou trazer o Tesla aqui para dentro da Casa Branca, vou comprar um Tesla. É disso? Vocês estão preocupados com os negócios, estão preocupados com a lucratividade? Não se preocupem, porque vocês estão ao lado do presidente dos Estados Unidos. Esse gesto, Tanguy, a minha leitura é que é um gesto onde você tenta fortalecer o Musk num cenário onde ele não está fortalecido dentro da empresa dele. E isso acaba, acho que, ornando muito bem a esse conjunto de análises que a gente está trazendo aqui.
Daniel, no meio disso tudo, né, essa bagunça toda que nos afeta a todos, né? A gente nunca pode perder isso de vista. Aquilo que acontece nos Estados Unidos já nos afetaria de qualquer maneira, porque mexe em câmbio, mexe em juros. Se mexe juros nos Estados Unidos, mexe aqui também, mexe com crescimento global, e ainda mais quando a gente está falando sobre tarifas, que aí mexe mais ainda, né? O mundo inteiro acaba sendo impactado. Os Estados Unidos são um colosso econômico, a gente nunca pode esquecer disso.